Falando de agora assuntos internacionais, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve se encontrar com o nosso presidente, o presidente do Brasil, o presidente Lula, lá no domingo, mas em relação a outras questões da América Latina, ele tem tido embates com outros presidentes daqui, além de Lula. Em um novo capítulo dessa briga toda, o líder colombiano, Gustavo Petro, acusou o norte-americano de planejar um golpe de Estado contra o governo dele. Petro rebateu acusações do republicano que o acusou de ter relação com o tráfico internacional de drogas. Petro disse, abre aspas, a Colômbia é o coração do mundo e uma agressão contra a Colômbia é uma agressão contra o coração do mundo, fecha aspas. O presidente colombiano também disse que antes o mundo precisava ajudar a Palestina, mas agora é a Colômbia que corre risco de ser atacada. A declaração veio depois de Trump acusar Petro de ser líder de tráfico de drogas e anunciar a suspensão de subsídios enviados de Washington a Bogotá. Por isso mesmo, a gente vai conversar com dois internacionalistas, o analista de relações internacionais, o Hugo Tomazetti, e o professor de Economia Política Internacional do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, o Antônio Mota, sobre esse assunto e outros também. Bom dia aos dois, é um prazer falar com você, Hugo. Primeiro com o Hugo, depois eu falo diretamente com o Antônio. Bom dia, Nath. Bom dia quem está acompanhando a gente aqui no Metrópolis hoje. Uma excelente quarta-feira para todo mundo, né? É isso mesmo. Bom, vai ser uma quarta-feira complexa para Gustavo Petro, que vem ali, né? Era esperado que ele se manifestasse de forma incisiva às acusações do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump, que primeiro utiliza o argumento dos cartéis de droga, do tráfico de drogas aumentando aqui na América Latina com a Venezuela, faz diversas invasões ali militares e destruição de embarcações pelos mares ali da Venezuela, e agora muda um pouquinho o foco ou acrescenta no foco a Colômbia também. Hugo, o que você acha que vai acontecer aí dessa história toda? Bom, o que a gente tem nesse momento que parar e refletir um pouco é sobre o papel do tráfico internacional de drogas e a relação entre os estados no combate a esse tráfico internacional de drogas. A primeira coisa que o nosso espectador precisa saber é que aonde há consumo, há venda. Obviamente, a Colômbia e a Venezuela, uma é produtora e a outra é uma porta de saída para o tráfico internacional de drogas, para esse comércio internacional de drogas, que é um dos maiores uma das maiores redes de comércio que nós temos atualmente. E, claro, com essa mudança de tom de Donald Trump com relação à Venezuela, que projetando poder na região do Caribe, destruindo barcos, e isso sendo aceitado pela comunidade internacional de uma forma até, eu diria, leviana, sem nenhum tipo de rechaço, por parte dos demais países do mundo, a gente tem aí um problema. Obviamente todo mundo já sabe que Trump fala o que sai da cabeça dele, da forma como ele enxerga as coisas, é mais ou menos como enxergar que o problema não está nos Estados Unidos, mas sim nos demais países. É terceirizar a culpa, basicamente é terceirizar a culpa. E claro, obviamente os países que são produtores e que enviam drogas para os Estados Unidos têm sim um ponto aí que deve ter algum tipo como eu diria, algum tipo de relação com aquilo que precisa ser feito para o combate efetivo do tráfico internacional de drogas. O problema aqui é o discurso que o Trump utiliza. Obviamente, a gente tem uma Venezuela que ser repensada, que precisa de alguma forma ser combatida, porque a gente tem uma série de problemas na Venezuela que refletem em toda a região da América Latina, inclusive no Brasil, mas a Colômbia, que já sofre com o problema do tráfico internacional e de produção de drogas há muitos anos, esse discurso levando o presidente do país, Gustavo Petro, a ser como um líder do cartel, me parece um pouco absurdo da parte do Trump. O que a gente tem aqui é que tomar muito cuidado na hora de pensar em quais são as reais intenções do Trump com relação ao que está acontecendo na América Latina.
sobretudo na região do Caribe. Obviamente, a gente já tem uma solução parcial para aquilo que está acontecendo em Gaza, a gente tem uma solução que não sai do papel para a guerra da Ucrânia e da Rússia, e claro, agora, nessa semana, o Trump acordou mudando completamente o foco e voltando para aquilo que os Estados Unidos encaram como quintal, que é a América Latina. A gente precisa acompanhar esses passos e também, já digo, Nath, a gente precisa acompanhar aquilo que o governo brasileiro, que o Itamaraty, sobretudo, que o presidente Lula vai falar sobre isso. Exato, ainda mais ali, né, nesse encontro, tudo bem, com países asiáticos, mas o presidente Lula sempre traz ali informações, discursos, né, e principalmente da soberania nacional e, claro, também reafirmação da importância da América Latina e dos países estarem ali juntos. Antônio, desde ontem começou também a surgir um pensamento sobre esse possível encontro de Lula com Trump lá, né, num país neutro, num lugar longe de Brasil e Estados Unidos, para eles conseguirem conversar sobre as tarifas do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, é que com essa perseguição ou essa atenção e tensão dos Estados Unidos com a Colômbia, grande produtor de café, assim como o Brasil, que essa questão pode ajudar o Brasil na negociação do tarifaço de Lula com Trump lá na Ásia, já que vai ser muito difícil com os Estados Unidos já não tendo as exportações de café por causa do tarifaço, também não tendo exportação de café da Colômbia, que essa pode ser uma questão boa no caso do Brasil para a negociação. Você acha que isso pode acontecer? Bom dia, Natália. Bom dia, Hugo. A questão da negociação que vai acontecer durante o encontro da ASEAN vai ser um tema bastante complexo para a diplomacia brasileira. Primeiro, oficialmente, o Itamaraty ainda não confirmou na agenda do presidente Lula o encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump. Então, antes de ontem, na conferência de imprensa em que se deu o briefing do que seriam os compromissos oficiais, ainda não foi confirmada oficialmente, mas nas coxias, sim, já existe a indicação que esse encontro acontecerá no domingo. E existe uma grande preocupação do Itamaraty de concentrar a discussão, sobretudo no aspecto econômico, de evitar poluir as discussões que acontecerão entre os dois presidentes, que certamente vai ser algo rápido, com temas mais complexos e que vão para além da questão econômica do tarifaço. Então, e o Brasil tem... A ida do Lula ao encontro da ASEAN se inscreve completamente nesse esforço de conseguir novos mercados e contornar o impacto negativo do tarifaço. E sobre a questão, em particular, dos Estados Unidos, desde a ida do Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas, existe uma proximidade, uma aproximação entre os dois presidentes. O chanceler Mauro Vieira esteve há poucos dias nos Estados Unidos para discutir com o Marco Rubio, com negociações que avançaram. Então, eu tenho a impressão que a tensão posta hoje, incontornável, que o Hugo muito bem mencionou, no Caribe, uma presença militar importante das Forças Armadas dos Estados Unidos nas últimas semanas, primeiramente com foco na Venezuela e na Colômbia, eu tenho a impressão que esse tema aparecerá na discussão, mas ele não será o central. E assim como, por exemplo, creio que não será central aspectos políticos vinculados ao tarifaço para o Brasil, no caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho a impressão que o Itamaraty fará o possível para que a discussão se concentre no aspecto econômico, que o Brasil já sente os impactos disso na sua economia. O déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos aumentou bastante nesse ano, o déficit aumentou em cerca de 370% em relação ao ano passado. Então, se eventualmente a questão da Colômbia aparecer, talvez o que seja mais provável também seja através do aspecto econômico, da necessidade que os Estados Unidos têm, por exemplo, do café, não tanto pelo impacto político. Uhum. Hugo, já arrematando aqui, ou juntando o que o Antônio está dizendo, e que tem bastante encontro com a sua fala, a gente também tem uma matéria aqui na coluna do Paulo Capelli,
aqui no portal Metrópolis, do Armando Holanda e do Samuel Pancher, que trazem o seguinte: Itamaraty teme que falas de Lula azedem encontro com Trump. Integrantes do Itamaraty estão preocupados com o possível impacto de declarações de Lula às vésperas do encontro com Donald Trump previsto para o domingo, dia 26 de outubro, na cúpula da ASEAN, lá na Malásia. Ao abordar a questão da Venezuela, Lula afirmou que manter a América Latina e o Caribe como zona de paz é uma prioridade e afirmou que intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que se pretende evitar. Essas palavras do próprio presidente Lula. Em outro discurso, nessa terça-feira, o presidente disse que quando Trump ofendeu e sobretaxou o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Também palavras do presidente Lula, exatamente nessa matéria que a gente está mostrando aqui ao meu lado. As falas geraram apreensão nos bastidores do Ministério das Relações Exteriores. Diplomatas temem que isso possa azedar o clima da reunião agendada entre os presidentes. E para finalizar, para passar para você, eles dizem também o seguinte: auxiliares do governo federal trabalham para garantir que esse encontro entre Lula e Trump ocorra sem tensões. Embora haja um histórico de aproximação de Lula com a Venezuela, a expectativa é que o tema não domine a conversa entre os líderes. Um pouquinho também do que o Antônio disse agora há pouco, né, Hugo? Isso mesmo, o que o Antônio trouxe para a gente é super interessante e, Nath, as informações que você está trazendo também são relevantes. Eu tenho certeza que qualquer diplomata que seja mais compromissado com o trabalho, além daquilo que a carreira obriga, não vai dormir direito até esse encontro do Lula acontecer com o Trump e a gente saber o que saiu disso. Obviamente, a diplomacia brasileira está preparada e tem um histórico de saber lidar com esses temas espinhosos, tanto da porta para dentro, com os temas comerciais brasileiros e políticos, de considerar os discursos. Inclusive, essa fala do presidente Lula acerca da região, da América Latina ser uma região de paz e da necessidade da paz continuar funcionando, e aí a gente tem que colocar a paz também modulada, porque a paz no sentido de conflito internacional, da não existência de conflitos internacionais na região da América Latina, porque se a gente olha para dentro, a violência e a perspectiva de violência dentro da América Latina é outra história. Essa modulação do discurso do presidente Lula, ela consegue fazer aquilo que um bom político faz, que é falar do tema, mas ao mesmo tempo não falar desse tema. Ou seja, dá aquele recado de que, poxa, a região precisa manter a paz, não é necessário entrar em nenhum conflito internacional para resolver, sobretudo, o problema alegado pelos Estados Unidos e por Donald Trump, que é o problema do tráfico internacional de drogas. Porém, essa modulação ela é muito fina. Qualquer palavra que saia do script pode gerar algum tipo de crise, alguma celeuma, que eu não sei até que ponto pode ser absorvido ou não com o Trump. A gente sabe muito bem que o Trump é completamente imprevisível e uma fala torta, e aí a expressão seria essa mesmo, uma fala torta, poderia fazer com que o caldo entornasse, para usar uma expressão muito, muito provinciana nesse quesito. O Brasil realmente precisa focar nos temas comerciais, talvez chegar nos temas políticos não para pedir nenhum tipo de mudança de comportamento, mas para esclarecimento do que ocorre dentro do país, dos ritos legais e de tudo o que acontece nos julgamentos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, do que está acontecendo, para fazer um contraponto com aqueles que estão fora do país, Eduardo Bolsonaro e a outra criatura que eu não lembro o nome dela agora, o Paulo Figueiredo, desculpa, o Paulo Figueiredo, que estão ali dizendo que estão trazendo aquelas informações do que acontece no Brasil. Poxa, quem tem que trazer essas informações é a imprensa livre e os órgãos de Estado e as pessoas que realizam a política, não políticos que saem do país para poder tentar exercer o mandato em modo de férias em outro país. Bom, dito isto, obviamente Venezuela e Colômbia podem passar a ser assuntos residuais nessa conversa, e eu espero e imagino que todos nós que trabalhamos com temas internacionais esperamos que isso sejam temas residuais da conversa de Trump com Lula. Os sinais que nós temos até agora é de que os dois
o santo bateu, para usar outra expressão coloquial também, que o santo bateu e que eles conseguiram avançar em algum ponto na conversa mesmo com diferenças ideológicas muito claras naquilo que é a gestão política e inclusive na gestão pessoal. Esperemos para ver. Parece um exercício de futurologia, mas o máximo que a gente pode fazer agora é não tentar elucubrar em cima disso. E é torcer para que o script feito pelo Palácio do Itamaraty seja seguido à risca. Que não haja nenhum tipo de linha torta naquilo que, porventura, seja conversado entre os países, porque, sinceramente, nesse momento o que a gente precisa é resolver os problemas das tarifas no Brasil. Uma vez resolvido isso e acalmado os ânimos, aí sim, talvez, o Brasil passar a pensar em ser um mediador de resolução e também de proposição de resolução do problema do tráfico internacional de drogas que aflige a América Latina e, claro, acaba por salpicar, por cair nos Estados Unidos. Eu insisto, lugar que usa, quem usa tem que comprar. Então, se o problema não é resolvido dentro dos Estados Unidos com o uso indiscriminado de drogas, completamente descontrolado, vai ter sempre alguém para vender.